Fala galera, tá começando mais um Pirâmide Produções e solta a vinheta. O tema de hoje é iluminação, mas antes de falar um pouco sobre esse tema, é importante que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe aquele joinha e ative as notificações. Então, o tema de hoje vai ser iluminação e existem duas ramificações, né? Tanto a iluminação natural como também a iluminação artificial. Para você entender um pouco mais sobre isso, vem aqui com a gente na nossa tela do nosso computador. Então vamos lá, vou passar aqui a base de vocês e é importante a gente entender como é que vai compor a questão da iluminação. Quando vocês fazem a modelagem e tudo mais, o próprio SketchUp ele já tem a iluminação própria do programa. Então, se vocês virem aqui, ó, nesse plugin que é de sombra, né? Se não tiver aqui, vem aqui em visualizar, barra de ferramentas, né? E vai lá, procura por esse aqui, ó. Deixa eu ver, sombras. Habilita ele que ele vai aparecer aqui na sua viewport. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver como é que o SketchUp está comportando aqui o próprio sol, o próprio sol do SketchUp. Eu vou habilitar ele aqui, né? Mas, ó, eu já vejo aqui que ele está na direção que eu quero. Ele está nessa direção. O sol está vindo dessa direção para frente aqui da minha janela. Então, é essa direção que eu quero. Caso não tivesse para essa direção, eu tenho que ter um plugin chamado Solar Norte. Vocês têm que baixar. Se vocês não têm esse plugin e tudo mais, entre em contato comigo aí no Instagram, que eu vou estar passando aí para vocês como é que baixa, como é que instala no computador de vocês. Então, é muito simples. Beleza, gente. Se ele tivesse numa posição diferente aqui, eu tenho que usar esse plugin, né? A gente pega ele aqui como referência e clica em um ponto qualquer e vai aqui, ó. Ele vai mudando o meu posicionamento da sombra, né? Então, vai depender do qual norte eu vou querer para me fazer a questão da iluminação e da sombra, né? Então, tá vendo que a sombra lá da própria modelagem está mexendo de acordo com quando eu vou rotacionando aqui. Então, é importante vocês entenderem isso aqui. Mas caso aqui já está no que eu queria, na posição que eu quero, e eu só vou fazer uma coisa aqui. Eu venho aqui, né, em B, vai aparecer essa barra de tarefa, e editar, e eu vou bem aqui, ó, descendo em sombras. Eu só vou mudar a posição, o horário aqui, que está 13h30. Eu vou colocar um horário de 15 horas, né, de 3 horas, para entrar mais iluminação para dentro do meu ambiente. Vou mostrar já como é que isso vai funcionar. Ele voltou de novo lá, então eu vou botar 15, que eu voltei para a cena, né, que a gente fez o enquadramento. Eu venho aqui e atualizar, e dou um Ctrl S para salvar o arquivo. Então toda vez que quando eu quero salvar um arquivo, não quero ficar perdendo esse arquivo, eu só aperto aqui Ctrl S, ligeirão, e esse arquivo vai salvar. Então não fica sempre esperando também que o arquivo vai ser salvo. Você mesmo aqui pode apertar Ctrl S e salvar o arquivo. Então, gente, é basicamente isso. Beleza, já fiz a minha questão da minha iluminação. Agora eu vou passar o passo para vocês de como é que a iluminação vai funcionar no nosso ambiente. Mas isso existe um teste de iluminação. Como é que o ambiente vai ficar iluminado na nossa cena. Lembra que a gente pegou uma referência? Então a gente está se baseando por essa referência. Então, para a gente fazer um teste de iluminação, a gente vai deixar esse ambiente todo branco. E como é que eu faço isso? É simples. Eu venho aqui no Asset Edition. Então, é muito simples, gente. Vocês vão seguir isso. Isso aqui vocês vão ter uma base. Então sempre vocês vão ter que fazer isso. Não importa qual modelo, qual render que vocês for fazer. Para ter uma renderização e um render realista, vocês sempre vai ter que fazer isso. Como é que eu faço? Eu vou aqui, crio um material, né? Nesse botãozinho. Add material. Adiciono material genérico. Venho aqui, vou trocar de nome, vou botar um base, deixa eu ver, base, ok, e vou dar um efeito cartoon, que vai deixar minhas arestas mais marcadinhas.
Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês de como isso vai ficar, o antes e o depois, para vocês terem noção. Beleza, eu só vou esse diffuse aqui é a cor, então eu vou deixar tudo branco. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho que deixar tudo aqui na minha cena que está compondo, tudo em branco? Por quê? Para mim saber como é que a iluminação está se comportando aí. Então, eu venho aqui, né, crio o material base, venho aqui em diffuse e vou colocar um aspecto mais branco, beleza. Depois daqui, eu venho aqui em configurações, Material Overrider e habilito ele, somente isso. Depois, eu venho aqui em Globe Illumination e tiro geralmente no de vocês vai estar Brute Form. Eu tiro de Brute Form e coloco em Radiance Maps. Para que eu faço isso? Para otimizar o tempo do meu render. Se você já pegou a ferramenta V-Ray e demorou muito tempo para renderizar, provavelmente você estava usando o Brute Form como um cálculo. Esses dois tipos de configurações, esses três tipos de configurações, são cálculos que o V-Ray usa para renderizar. Então, o Radiance Maps ele é mais preciso e mais lento, quer dizer, mais rápido, por conta que ele pega somente uma configuração ali e ele vai calculando todo teu enquadramento da tua cena. Então, ele é muito mais relevante. Então, a gente troca ele de Brute Form e coloca em Radiance Maps. Isso é base, gente, também. Vocês sempre vão usar ele. Beleza. Eu venho aqui em Render Element e coloco... Não, depois eu mostro isso aqui pra vocês. Beleza. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou renderizar, só que vocês vão perceber uma coisa. Vai ficar tudo escuro. Para renderizar é só apertar nesse chalinho aqui. Olha aí. E ficou branco o meu material aqui. Mas para me saber como é de fato a iluminação natural, que é a iluminação lá do sol que a gente tinha configurado, se ela tá legal na nossa cena, a gente vai ter que configurar a cortina e o vidro aqui que está embaçando aquela luz entrar. Por quê? Eu botei um material genérico em todo o meu ambiente. Mas veja só, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu saio aqui, né? E bem aqui na ferramenta B, né? Que é nessa bandeja padrão. Eu venho aqui nesse conta-gota e vou clicar no meu vidro aqui, ó. Nessa janela tem um aspecto de vidro aqui, ó. Aí vocês apertam nesse material, vai aparecer o vidrinho. E eu aperto aqui em Material Overrider. Depois, veja que já está aqui o nosso material. Material 3, que é o de vidro. E a gente vai configurar. Para ter certeza, vocês clicam aqui de novo e clica aqui para ver se ele vai carregar. É esse o material. Então a gente vai configurar ele. Vamos deixar a reflexão dele aqui 100%. E o iOS a gente habilita e coloca 2.5. Isso é padrão para vidro. E desabilita a questão do Can Be Overrider. Vem aqui, Material Output e tira o Can Be Overrider. Porque ele vai estar tirando aquela configuração branca da nossa cena. Outra coisa que a gente vai fazer é configurar o nível de refração, né? O quanto essa luz vai entrar no meu material. Então eu coloco 100%, que ele vai ficar transparente. Beleza. Feito isso, eu volto para minha cena 1, né? E vou configurar a cortina para ver como é que ela vai estar no meu ambiente. Clico nela aqui, né? Vou lá. Como é que eu faço para configurar a cortina? Isso é padrão. Vocês vêm aqui, cria um material genérico. Coloca aqui, renomeia. Clica 3 vezes em cima aqui de material genérico. Renomeia para cortina. E coloca uma cor que vocês querem. No caso, eu vou querer um branco. Não coloca 100% branco. Topar aqui, porque nenhum material é 100% branco. Então vocês chegam quase perto aqui topando e tá de boa. Vem aqui em Material Overrider e desabilita o Can Be Overrider. Depois disso, eu venho aqui e vou habilitar um efeito. Que efeito é esse? É o Two-Sided. Ele vai ter esse efeito de translucência. Então ele vai deixar que minha luz
passe pelo material. E é muito legal esse material. Beleza, habilitei ele aqui, eu venho aqui nele, nessa abinha, né, para aumentar as configurações, clico aqui em nome e vou pesquisar aquele material lá que a gente fez de cortina. Então pesquisa ele aqui, ele vai estar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Cortina. Tá aqui. Coloco nesse primeiro e nesse outro aqui também. A mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Tá aqui mais próximo. Ok. Beleza. Feito isso, eu venho aqui, né? Clico aqui e vou habilitar ele no meu material. Eu tenho que selecionar todo o material, entrar dentro do bloco. Seleciono todo o material onde eu quero aplicar. Beleza, está selecionado lá. Eu venho aqui, clico em cima do two-sided e aplicar na seleção. Ele vai estar lá aplicando. Deixa eu carregar um pouquinho. Beleza, ele aplicou lá. Ó. A gente vai aplicar em todos. Eu fiz 3 cortinas para tampar aquela abertura. SketchUp aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Clico aqui. Aplicar em seleção, né? Aplicar na seleção. Ele vai estar lá aplicando. Tá? Então, olha lá. Tá feito lá a nossa cortina bonitinha. Ele vai ficar assim, mas na hora de renderizar não vai ficar não, viu? Pode ficar tranquilo. Então, eu vou dar uma renderizada aqui para ver como é que vai ficar a questão da iluminação natural dentro do nosso ambiente. Eu clico aqui em cima, né? Venho aqui de novo e venho aqui, ó. Can be overridden. Desabilito sempre isso aqui. Deixa eu ver se está todos. Tá todos. Então tem que desabilitar o Can be overridden para que o V-Ray ele entenda que não está mais com aquele material básico que a gente tinha feito. Olha aí, gente, como é que ficou o resultado final do render. Veja que ficou todo branco o nosso ambiente. É normal, gente, porque a gente habilitou para a gente testar de fato como é a iluminação. Logo de cara eu vejo que está muito escuro. Como é que a gente faz para deixar esse ambiente mais claro? Outra coisa que acontece é que eu falei para vocês que eu ia mostrar outro efeito para vocês, que é o efeito cartoon. Que ele vai fazer o quê? Ele vai demarcar todas as minhas arestas. Pausei. O que é que esse efeito cartoon vai fazer? Ele vai demarcar toda a minha aresta que está no meu ambiente. Então vai ficar muito mais forte. Eu vou fazer esse efeito, mas antes eu vou focar na questão da iluminação natural, porque eu achei muito escuro minha cena, tá muito escuro. Como é que eu faço para consertar isso? É simples, gente. A gente sai aqui do ambiente e a gente vai vir nessa opção aqui, ó, que é o Rectangle Light. É um retângulo de luz. A gente clica nela, vem aqui na janela, ó, clica nesse ponto e clica nesse outro ponto aqui, ó. Ele vai criar uma superfície. A gente pega ela um pouquinho e afasta ela um pouco pro lado aqui. Outra coisa que vai acontecer, ela tem duas faces, né? A face cinza e a face branca. Essa face branca, ela vai ser responsável para emitir luz. Então, ela só vai emitir luz pro lado que está branco. Então, nesse caso aqui, ela ia emitir luz pro lado errado. Então, a gente quer que emita luz para dentro do ambiente. Como é que a gente faz isso para virar ou algo do tipo assim? Muito fácil, gente. Clica no lugar onde a gente quer, que no caso é na Rectangle Liner, no botão esquerdo e vem aqui virar. Azul do componente. Então ele virou e ficou aqui, ó, nesse lado. Então ele está no lado certinho. E a gente vai fazer o seguinte, configurar ela, né? Ela vem aqui, ó, Rectangle Line, que é o nome próprio dela.
Então a gente clica 2 vezes e renomeia para iluminação natural. E aumenta aqui a questão da intensidade. Eu colocaria 200 aqui. E a questão de cor, deixa branco. Geralmente iluminação natural, isso é padrão, gente. Pode deixar branco, não tem problema nenhum. E venho aqui agora de novo e renderizo. Vou lá renderizar. Vocês já vão ver a diferença. Beleza, ficou mais claro, gente, a iluminação. Ficou interessante. Mas outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que quando a gente for configurar iluminação, no caso dessa iluminação natural, a gente tem que fazer outra coisa, né? Que é vir aqui em opção, habilitar Invisible e Affect Reflect desabilitar. Por quê? Eu vou deixar aquele plano de luz lá, ele vai me incidir uma luz, porém eu quero que ele fique invisível, eu não quero ver ele na minha cena. Então, ele só vai ter o papel de incidir a luz. Então, toda vez quando eu faço isso, eu venho aqui Invisible e desabilito Affect Reflect. Somente isso, gente. Outra coisa que eu falei pra vocês, eu vou voltar aqui na imagem, eu vou até salvar ela, venho aqui nesse disquetezinho, salvar, e eu vou aqui em área de trabalho, vou dar um nome para teste de iluminação 01 e salvo ele aqui, só para ver a diferença de um para o outro. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, né, em material, né, lembra que a gente criou um material base, a gente veio aqui em criar material genérico e a gente botou o material base. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um efeito cartoon. Então vem aqui de novo em material, toon, ele vai me dar um efeito cartoon. Depois disso eu venho aqui, né, para aumentar minhas opções. Nesse nome a gente vem aqui e vai pesquisar aquele material base que a gente fez. Deixa eu ver aqui, ó, ele tá aqui, base. Foi o que ele fez, ele demarcou. Aqui é o material genérico, então a gente vê antes o resultado aqui para ter um preview. Então o que foi que ele fez aqui? Ele demarcou todo o meu ambiente. Então fica muito mais interessante quando você trabalha assim. Depois a gente vem aqui, ó, em configuração, já está habilitado Cambia Overrider, só que não está habilitado o nosso efeito cartoon. Como é que faz? Eu venho aqui em nome e venho aqui, ó, e vou procurar aquele efeito toon. Ele vai estar lá embaixo, aqui, toon. Pronto, habilitei ele. Depois disso eu venho aqui, ó, e vou colocar em Render Element, vou habilitar o Denoiser. E vou mostrar basicamente, outra coisa também é Globe Illuminator. Eu venho, esses dois parâmetros, de 50 e de 30, eu vou aumentar ele aqui para 75 e esse para 35. Isso aqui ele vai corrigir minha sombra, ela vai deixar mais esmaecida. Vai tirar aqueles granulados que ficou na nossa imagem. Vou até mostrar aqui, ó. Ficou uns granulados, tipo umas manchas aqui na parede. Isso geralmente é falta de luz. Então, a gente só aumentou esses dois parâmetros aqui para ter um melhor controle desse parâmetro. Outra coisa que a gente vai fazer em render, vai habilitar progressivo. Não, desabilitado. Pode deixar ele desabilitado. Desculpa aí. E depois renderizar. Então, galera, como eu tinha falado para vocês, o que aquele efeito cartoon fez? Ele demarcou todas as arestas da minha cena. Então, é padrão vocês usar aquilo. Vou até salvar e mostrar a comparação aqui. Efeito, iluminação 02. Área de trabalho mesmo. E eu vou mostrar exatamente, ó. O primeiro é esse, né? Sem efeito cartoon, sem nada, com a iluminação baixa. E o segundo é esse, com efeito de cartoon e com a iluminação mais interessante que a gente trabalhou. Veja basicamente, ó, a diferença. Então, gente,
Para trabalhar com render, você não precisa saber de tudo, mas saber a base ali que já vai te dar um resultado legal. Então, iluminação natural é isso, gente. Iluminação natural é basicamente isso.